A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. E aí, tudo bem? Esse é mais um Contra a Cultura entrando aqui pra você nesta semana, na sua rádio Novo Tempo ou também no seu aplicativo de podcast aí, né? Obrigada pelo seu carinho de sempre, você sempre nos acompanha através do site novotempo.com/contracultura ou através, assim como eu falei, do nosso podcast que está aí no seu aplicativo, você tem acesso a todos os nossos episódios. Quem vos fala, Bianca Oliveira, muito prazer, e aqui comigo, ele... O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Então temos aqui 5 pessoas, né? 6, né? Com o Renatinho, né? A gente não pode esquecer do Renatinho aqui. Tá nos Contra a Cultura, que está nos bastidores, né? Então tá bom. Primeiro, o Espírito Santo. Segundo, Nayeli Leite. Tudo bem, prazer. Nayeli? Sempre bem, sempre bem. Charles Siqueira, tudo jóia? Tamo junto, graças ao bom pai. Tá bom. Isaac Rezende. Belezinha, vamos pra mais uma. Mais um episódio aqui, né? Você me deixou no vácuo aqui. Vamos Isaac. pra mais uma. 3 pontos, 3 Me deixou pontos. no vácuo Complete. O Espírito que é Deus é o título do nosso terceiro episódio desta temporada que tem por título O Deus Desconhecido. E tem música! Oba! 2 Coríntios 13:14. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em nós. Não é assim que termina. Eu acabei de criar. Você inventou. Eu acabei de inventar, mas esse é o nosso verso que vai guiar essa semana. Se você tem o seu guia de estudos aí, você pode dar uma olhada. Se você não tem, você vai saber mais ou menos o que tá rolando essa semana. Dessa vez o foco na divindade do Espírito Santo. Em vários momentos a Bíblia retrata o Espírito como sendo Deus. É uma coisa que a gente já falou aqui também. Por quê? Porque ele possui muitos atributos que nós conhecemos por serem divinos, como a onisciência, a onipresença, a onipotência. E mais uma vez, a essência da obra do Espírito Santo, que é a nossa renovação espiritual. Terminamos refletindo sobre a importância de ele ser um ser divino. Que é uma coisa que quem tá acompanhando, né? Quem viu o primeiro episódio dessa temporada, eu já falei sobre isso. Eu vou falar mais de novo, vou repetir, hein? Então repita. Mas já agora, não. Alguém tinha falado que tinha que deixar mais pro final. Eu vou guardar pra você ficar intrigado. Entendi. Aquela musiquinha que você cantou, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, 2 Coríntios 13, versículo 14. Ótimo, 2 Coríntios 13, 14, aí do nosso guia de estudo. Bom, essa semana a gente tá falando aqui sobre a divindade do Espírito Santo. Nosso título, O Espírito que é Deus. Então, o nosso guia de estudo trata aí dessa questão do ser divino versus força divina, né? Força divina, perdão. A gente, no primeiro episódio aqui do Contra a Cultura, dessa série O Deus Desconhecido, a gente falou que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus também. E não é uma bomba. Não é uma bomba. Muito interessante isso, né? Muito interessante a gente já colocar isso no começo aqui dessa nossa conversa. Tá, ser divino versus força divina. Como é que é isso, hein, Isaac, Charles? É interessante assim que quando você observa as ações do Espírito Santo através da história bíblica, você sempre vai observar um indivíduo com sentimentos, com ideias, com vontade. E é um dos primeiros exemplos que a gente tem aqui no Guia de Estudos é o episódio lá de Atos, quando você tem aquela historinha de Ananias e Safira, né? E ali no capítulo 5 de Atos, nos versos 1 a 4, mostra que, né, Ananias, ele vendeu suas terras e tal pra... Aquela coisa que eles estavam fazendo de vender todos os bens, compartilhar entre eles. Mas ele guarda parte pra si e diz que tá entregando tudo pra igreja, né? E aí Pedro fala na hora, olha, você mentiu pro Espírito Santo. Aí, né, você já viu alguém mentindo pra uma força, pra uma energia? Mente pra alguém, né? Você mente pra uma pessoa, você não vira pra sua tomada e fala assim, tô ligando o ventilador, mas na verdade é um micro-ondas. Te enganei. Né? Você não mente pra uma energia.
Quem falou que no Quem primeiro falou que não ia fazer fazer essas nenhuma coisas, piadinha? Isso foi no episódio passado. Ah, Vai tá. longe, né? Então você mentiu pra gente. Né? Eu menti pra essas forças que são vocês aí. Enfim, mas aí, não obstante a isso, no verso posterior, Pedro vai falar assim, porque você não mentiu pra homens, mas mentiu pra Deus. Então o que ele está falando aqui? Ao mentir para o Espírito Santo, você estava mentindo para Deus. Você estava mentindo para a pessoa. Você não estava mentindo simplesmente para uma energia cósmica. E aí você vai ter vários outros episódios assim, que a gente sempre está lidando com uma pessoa e não com uma força. É interessante isso que o Isaac está falando, porque nesse mesmo texto, nesse mesmo episódio que está relatado aí no livro de Atos, você encontra uma evidência tanto da personalidade do Espírito Santo, que eu acho que é algo que a gente ainda vai falar um pouquinho mais também, né? Quanto da divindade do Espírito Santo, porque ele é colocado no mesmo patamar da divindade. Em um momento, Pedro adverte ali Ananias e Safira, dizendo, olha, você não mentiu para homens, você mentiu para o Espírito Santo. Aí depois ele diz, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Ou seja, essa mentira que ele dirigiu para o Espírito Santo é como se ele tivesse mentido para o próprio Deus, porque o Espírito Santo, na lógica da Bíblia, ele também faz parte da divindade. E quando a gente volta um pouquinho, né, a Naélia falou da pomba, que não é o Espírito Santo não é a pomba, mas é um símbolo do Espírito Santo, né, de tantas metáforas que a gente tem no Novo Testamento para ele, né, o lance do vento, da água, do fogo, da pomba. Mas ali no episódio do batismo de Jesus, você vê claramente uma distinção entre essas três pessoas, né? Então, aqueles que pretendem dizer, não, o Espírito Santo é Jesus, mas é uma outra forma de Jesus, é uma extensão da força de Jesus. E no batismo de Jesus estavam os três. Três né? personagens, as três pessoas, né? Os três componentes dessa comunidade divina que a gente chama de Trindade. Então, você vai encontrar ali Deus o Pai, que manda o recado, né? Esse é meu filho amado. Jesus sendo batizado ali pelo João Batista. E o Espírito Santo que desce como pomba, né? Sim. A Bíblia diz que ele desce como uma pomba. Pairando sobre Jesus, assim como ele pairou lá na criação, né? Lá na criação. O lance de força divina, né? Inconscientemente, às vezes a gente lida como uma força e tem gente até que acredita que ele é, de fato, uma força. Então, a palavra de Deus, essa que é revelada para nós, as escrituras sagradas, elas comprovam a divindade, então, do Espírito Santo. Nós temos evidências de que ele, sim, de fato, é um Deus, Sim. né? Nós temos. Ou se elas não provam, sem sombra de dúvida, elas dão uma clara noção de quem a gente está lidando, né? Às vezes você pode dizer, você pode ser chato e falar assim, não, é inconclusivo e tal, mas elas são bem claras em dar essa noção pra gente de com quem a gente tá lidando. E aí, voltando pra essa ideia de ser uma pessoa, né? Pedro que vai dizer, né, não entristeçais o Espírito Santo, né, vai falar dessa coisa do pecado contra o Espírito Santo e tal. De novo, você não vai entristecer a sua tomada de energia elétrica se você não usá-la ou se você fizer alguma coisa contra ela. De novo, você vê uma pessoa com sentimentos, com identidade, com personalidade. Você tá entristecendo alguém. Então você vê o tempo todo, não, o Espírito não é assim... É porque a gente fala assim, o Espírito de Deus dá a entender que é tipo assim, é uma forcinha que Deus tá mandando, assim, uma onda cósmica de energia positiva. O Espírito de Deus, vou mandar o meu Espírito pra você, ou seja, vou te mandar uma força, uma saudação, né, uma torcida. Vou estar torcendo por você, mandando vibrações positivas. Não, ele tá mandando alguém. E aí isso me recorda essa questão de quando Jesus tá falando do Consolador. Exatamente, né? tava pensando Vocês querem comentar um pouco sobre isso? O lance do Consolador, vou te mandar outro Consolador, porque Sim. eu já fui o primeiro, então já tô te mandando outro, né? Eu tô mandando o segundo, né? E na verdade a palavra original nem é Consolador, né? É uma das tentativas que a gente faz para poder traduzir a palavra Paracletos, né? Paracletos é simplesmente alguém que está ao seu lado. Paracletos, né? Alguém de pé ao seu lado. Alguém que tá próximo de você, que tá com você o tempo todo, né? Então, aí ele vai traduzir como consolador, advogado, né? Presença, então. Mas essa ideia de alguém ao seu lado. Aí Jesus fala assim, olha, eu tô aqui com vocês o tempo todo, né? Vocês estão me vendo, eu tô realizando essas coisas, tô com vocês, ajudando vocês e tal. Eu vou embora, mas eu vou deixar outro consolador com você. Aí no dia seguinte tem energia elétrica na sua casa. Mas você não deixou outro consolador, você me deixou uma força, uma energia, né? É a mesma coisa assim, nessa coisa de ilustração, você contrata alguém pra fazer uma obra na sua casa. O cara tá construindo a sua casa, ela tá construindo, só que aí o cara fala assim, não vou poder continuar com vocês, vou ter que ir embora, mas vou mandar outra pessoa, outro construtor pra poder terminar a sua casa. Aí chega no dia seguinte, é uma força, é uma energia, é o quê? Tem que ser outra pessoa, né? Então quando Jesus sai de cena, ele deixa outra pessoa, outro consolador, outro alguém pra estar presente ao
ao seu lado o tempo todo. Ou seja, isso comprova também a divindade do Espírito Santo. Parece-me também que nesse texto, né, que a gente está se referindo aqui no Evangelho de João, quando Jesus usa a expressão, né, e enviarei outro Consolador, essa palavra outro, ela significa outro da mesma natureza. É halos, né? É halos, é isso mesmo. Halos e héteros, alguma coisa assim, Sim. né? Há uma palavra para outro que significava outro do mesmo tipo. É outro no sentido natureza, de mais um da mesma espécie e da mesma espécie. natureza, assim. Ou seja, o Espírito Santo, ele... Eu vou te mandar outra coisa, eu vou te mandar outro igual a mim, né? É basicamente isso, né? O Espírito Santo é uma extensão, na verdade, a pessoa do Espírito Santo é uma extensão da natureza do próprio Jesus Cristo, né? Aquilo que ele fez, aquilo que ele significou para a vida dos discípulos, o Espírito Santo daria continuidade nessa obra, presente ali com eles, né? Então a gente poderia dizer que é um outro Jesus. Não que ele seja Jesus, é lógico que não, mas que ele vem para fazer as mesmas obras que Jesus fez, para dar continuidade na presença de Jesus. Tem hora que isso dá um nó na cabeça da gente, né? Que são 3, mas os 3 são um só. Mas esse um só ainda são 3. Desculpa meu devaneio. Não, porque mas o dia, é que dá um mas nó. o dia que não der um nó, significa que a gente tá acima deles, porque a gente já entendeu completamente eles. Impossível, né? Que é o que a gente falou a temporada toda de Jó, que é querer colocar Deus, Espírito Santo e Jesus dentro de um quadradinho. Que não existe esse quadradinho. Até por isso que essa expressão que a Bianca usou, né? A gente tem aí algo que comprova a divindade do Espírito Santo. Depende do que a gente entende por comprovar, né? Se a gente for seguir aí o método científico, empírico e tudo mais, então a Bíblia, ela não é para ser julgada com esses métodos científicos e tal, porque ela não se preocupou com isso. A Bíblia é uma narrativa, é uma história. Existem alguns arrazoados teológicos, algumas construções que a Bíblia faz para argumentar, para criar alguma sistematização da teologia, existe. Mas na verdade a Bíblia é uma história que vai narrando e o Espírito Santo ele vai aparecendo em algumas cenas e ele vai deixando rastros, ele vai deixando pistas acerca de quem ele é. E à medida que a gente vai juntando essas pistas, isso vai dando pra gente uma direção, vai dando pra gente evidências na direção daquilo que ele é. Mas eu imagino que a gente vai ter uma eternidade toda aí pela frente pra gente poder conhecer mais esse Deus desconhecido, né, que é o Espírito Santo. É mais do que colher informações em relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em especial o Espírito Santo agora nessa temporada, a gente precisa trabalhar para conhecê-lo, né? Igual o Jó na temporada passada, né? Falando que, olha, eu ouvia falar, e de fato eu acho que ele ouvia muito e tinha muitas informações, mas hoje eu o conheço, né? E a gente trabalhando para buscar esse conhecimento, aí a gente tem a verdadeira experiência, que a experiência é algo onde você entra em contato com alguém e isso, ou com alguém ou com algo e isso te impacta. Quando causa esse impacto, você teve uma experiência, né? Então, acho que veio isso na minha mente agora, né? Esse contracultura aí, pra gente parar pra pensar que mais, né? Às vezes nem coisas estão reveladas e de fato nem tudo foi revelado, né? E a fé vem não só de ver, não é? Bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Porque às vezes a gente fica muito assim, não, mas peraí, tem comprovações? Eu, jornalista que sou, às vezes eu fico meio assim, sabe? Tipo, não, eu preciso, mas onde você viu? Não, eu não sei o que lá, não. O que a profissão pede, claro, mas no âmbito da fé ou da experiência espiritual, nem sempre eu vou ter isso, né? Essa questão empírica, né? Acho que isso daí apareceu muito na conversa que Jesus teve com Nicodemos lá na madrugada, né? Porque Jesus começa a explicar pra ele como se desdobra a experiência espiritual e Nicodemos, ele quer uma fórmula mágica, ele quer que Jesus explique pra ele de maneira objetiva. Não, mas como assim? Nascer de novo? Então quer dizer que eu tenho que voltar pro ventre da minha mãe? Me explica de maneira tangente, concreta. Aí Jesus falou, não, a experiência espiritual, ela é uma coisa subjetiva, e ele usa, né, a questão, a ilustração, o espírito sopra onde quer, quer dizer, o vento sopra onde quer e tal, e você não pode controlar esse vento, mas você sente os efeitos dele. E a mesma coisa acontece com o Espírito Santo. A revelação, ela nos dá uma referência, mas o Espírito Santo não está preso a essa revelação que nós temos, que é a palavra de Deus. Ele é livre, ele é solto, ele age em nós, ele trabalha em nós, ele trabalha através de nós, ele continua soprando no nosso coração informações, impressões, percepções, ele continua agindo em nosso meio, ele está solto, ele está livre. Ao mesmo tempo, uma coisa que a Nayeli falou que em alguns episódios anteriores foi muito interessante, o Espírito Santo, embora ele seja livre, ele está solto, ele não é incoerente, ele não é contraditório. Então, se ele nos revelou algo, se ele nos
nos comunicou algo acerca da natureza de Deus no passado e que chegou para nós através do texto bíblico, então tudo aquilo que ele sopra hoje, que ele impressiona hoje a viver, a fazer ou experimentar, também deve ser uma extensão e não uma contradição desse texto que já foi revelado pra gente. Então hoje nós estamos dando continuidade numa Bíblia que é a nossa vida, mas essa Bíblia tem que ser um eco desta Bíblia que nós já temos nas nossas mãos. Tem que estar fundamentada na palavra. Ótimo. O nosso guia de estudo traz aqui ainda para falar sobre a divindade do Espírito Santo, falando que o Espírito Santo é Deus. O Isaac trouxe, eu acho que no primeiro episódio, né, falando que ele não lembrava muito bem de onde estava escrito na Bíblia, que somente aquele que é igual a Deus pode conhecer as coisas profundas dele, está em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Isso. O nosso guia de estudo traz aqui, né? E é interessante porque se o Espírito Santo conhece tão bem a Deus tão profundamente, só ele pode conhecer Deus tão profundamente, então ele é Deus. Sim. Né? Então aí já tá mais um ponto de que ele sim é Deus. O Espírito Santo é divino, né? E tem outra coisa também, que lá em Hebreus 9:14, você pode procurar aí na sua Bíblia, a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo é eterno. E Deus é eterno. Né? Então, mais uma evidência, né? De novo, né? A gente tá usando verbos que eles indicam relacionamento e não simplesmente mera existência. Uma energia não conhece alguma coisa. Como é que a energia conhece quem Deus é? Como? Ela tem consciência? Entendeu? Então, tem que ser uma personalidade, tem que ser uma pessoa. Mas é legal isso que a Bianca puxou ali, porque ela tá falando que um dos atributos que é exclusivamente da divindade ou de Deus, ele é emprestado para o Espírito Santo. E esse não é o único, né? Que é a eternidade. Eu tô com um texto aqui aberto, 1 Coríntios 2, 10, que eu acho que foi no episódio anterior que o Isaac mencionou ele assim por cima, né, Isaac? Agora a gente encontrou aqui 1 Coríntios 2, 10, onde o apóstolo Paulo ele diz assim: mas Deus nos revela pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou conhece, até mesmo as profundezas de Deus. Então quem é esse que tem acesso aos atributos, às profundezas, aos mistérios de Deus, que não o próprio Deus, né? Então qual é a criatura que conseguiria entender esse nó da Trindade, né? Que a Naeli mencionou, isso daí dá um nó na minha cabeça, e tem que dar um nó na nossa cabeça mesmo, porque na nossa matemática, na nossa lógica humana, 1 igual a 1, 3 igual a 3, e de repente a gente vem com uma lógica onde 1 igual a 3 e 3 é igual a 1, isso daí dá um nó na cabeça da gente. Mas o Espírito, ele perscruta as profundezas de Deus, portanto, ele tem acesso à totalidade da divindade, porque ele é também o próprio Deus. E a obra divina do Espírito Santo também são obras atribuídas a Deus Pai e Deus Filho, né? E a gente falou no episódio anterior que deu vários insights aqui muito bacanas. A gente terminou o episódio assim, uau, muita coisa a gente aprendeu aqui. O lance da criação. É algo que é atribuído a Deus Pai e Deus Filho, e o Espírito Santo também está totalmente envolvido nesse processo de criação. Não é? E o dar a vida, por exemplo, quando Jesus ressuscitou pelo Espírito Santo, né? Ele está envolvido ali também no processo, Exatamente. tanto da criação, da ressurreição, da glorificação. Na verdade, ele aparece em tudo, né? Em alguns momentos nos bastidores, em alguns outros momentos ele aparece de maneira mais evidente, mas se ele faz parte, né, dessa comunidade divina que é a Trindade, então ele está envolvido em todo esse processo, porque eles estão unidos em natureza, em propósito, né? Ele queria falar alguma coisa? Não, eu só tava pensando eu li um pensamento assim. Uma vez que... Algo soprou aí em Não, você? assim, sopro de pensamento, uma inspiração aqui vindo da Naeli. Não, eu só pensei... Compartilhe conosco, Uma vez Naeli. que Jesus ressuscitou e foi enviado um novo Consolador, não deveria ser tão difícil agora, pensando nisso, pra gente se relacionar, entre aspas, com o Espírito Santo, porque ele é que é o pessoal agora. É ele quem escuta as minhas orações, é ele quem leva e traduz as minhas orações a Deus. Então é com ele que eu tô falando quando eu fecho meu olho ou quando eu tô orando em qualquer lugar, entendeu? E isso é muito pessoal. Me deu esse pensamento e eu achei Sim, e é isso mesmo, porque a gente sempre fala assim, não, Jesus tá comigo o tempo todo, Jesus tá comigo o tempo todo. Se você for pensar em divindade, ok. Mas hoje, o papel de Jesus não é estar com você ao seu lado, é o outro Consolador que está o tempo todo com a gente. Jesus, nós entendemos... Isso dá um nó, né? Então, nós entendemos que Jesus, o Cristo que esteve aqui, ele tá onde? Ele tá no santuário, fazendo a intercessão pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, nos purificar. Quem está conosco o tempo todo ali é a pessoa do Espírito Santo. Então, na verdade, o nosso amiguinho... Paracletos, esse é o aí. Paracletos, é o que está ao nosso lado o tempo todo. É o Espírito Santo. Mas é claro, aí a gente tá... O que a gente faz na nossa oração, a formulazinha, digamos assim, da nossa oração é o quê? O Espírito Santo leva a Deus aquilo
aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque Cristo me deu a possibilidade de poder falar com Deus. Então aí você tem de novo a Trindade aparecendo aí. Eu me comunico com Deus, mas é o Espírito Santo quem leva a minha mensagem traduzida, melhorada, aperfeiçoada, porque Cristo na cruz me deu a possibilidade de poder falar com Deus novamente. Olha aí. E essa coisa do Paracletos, né, que é Deus ao meu lado, né? Se o Espírito Santo é esse que está ao meu lado, Jesus, ele também é revelado como Emanuel, que é Deus conosco, né? Sim. Ou seja, é isso que deixa confuso, mas ao mesmo tempo que encanta a gente, né? Sim. Porque os dois, eles têm identidades muito semelhantes, né? Sim, sim. O Jesus que veio para ser Deus conosco, agora envia um Espírito Santo que também é Deus conosco, porque Paracletos Sim. é Deus ao meu lado. Sim. Então é Deus conosco. É que Jesus, ele tem, né, um papel muito mais profundo, que é Deus como eu, né? Ele se torna um Deus como ser humano. Então ele é Deus conosco também no sentido de Jesus é o único que se torna ser humano. Ele tá realmente conosco no sentido de carne, ao nosso lado, ali, de ser um de nós, né? Mas também o Espírito Santo continua sendo esse Deus conosco. Não ser exatamente Sim. igual a nós, né, em termos de natureza, mas ele se identifica com a nossa humanidade, não perdendo a sua identidade divina. Perfeitamente. E vai continuar fazendo esse trabalho de bastidor nas nossas vidas, nos conduzindo para onde o vento quiser soprar. Gente, eu só queria muito que vocês tivessem um vídeo dessas nossas conversas, porque não tem nada mais especial do que a Bianca gesticulando pra mim. É uma coisa linda e devia ser gravada e mostrada ao mundo. É que ela não olha pra mim, eu fico tentando cutucar ela e ela não olha pra mim. Aí eu fico tipo... Sopra. Não, gente, é que a Bianca, ela tá ansiosa e ela quer muito que eu lembre o que eu falei no primeiro episódio, que na verdade não vem de mim e provavelmente nem da pessoa que escreveu, mas sim uma inspiração e revelação do Espírito Santo. Mas que o autor da nossa lição, Frank Russell, que ele diz que a importância do Espírito Santo ser divino, ser um ser e não uma força, é que mais uma vez é para benefício nosso. Porque senão eu ia querer usar essa força para alcançar algum objetivo, quando na verdade o Espírito Santo, sendo uma pessoa divina, é ele quem me usa para o meu benefício, para o meu crescimento e para benefício e crescimento das outras pessoas com quem eu entro em contato. A gente tiraria a autonomia do Espírito Santo, né? Se a gente relegasse a ele o papel de uma mera força. A gente tiraria o controle que ele quer exercer na nossa vida, né? E também de usar como um guarda-chuva, né? Que é uma coisa que a gente também faz com Deus. Né? Ai, agora eu preciso. Abre. Se eu não preciso, não tá chovendo, então tá tranquilo. Vamos sem. Tem um texto do apóstolo Paulo em Efésios 5:18 e ele faz uma comparação. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo está falando que nós somos recipientes, ele está nos colocando na condição de objetos, ou seja, permita que o Espírito encha você, que é aquele lance que a gente já comentou aqui em outros episódios, de que nós devemos nos esvaziar. Como é que o Espírito vai encher algo que já está cheio? Então, em primeiro lugar, a gente se esvazia para que o Espírito Santo ganhe espaço na nossa vida, para que ele possa conduzir a gente, né? E é até interessante esse contraste que ele cria, o apóstolo Paulo cria aqui um contraste com a embriaguez. O que é embriaguez senão a perda do controle, né? A pessoa embriagada, ela perde completamente o controle dela, ela não sabe para onde vai, ela anda para um lado, cai para o outro, então ela perde o senso de direção. E o Espírito Santo aparece como aquele agora que dá o senso de direção, né? É como se o apóstolo Paulo fala pra gente, ó, você quer se embriagar? Se embriaga do Espírito Santo, né? Enquanto a embriaguez do vinho vai tirar o seu senso de direção, a embriaguez do Espírito, ela vai te dar o verdadeiro senso de direção, ela vai te mostrar o caminho. O Espírito Santo, acho que dentro desse nosso relacionamento, ele funciona quase como um piloto automático, né? Porque enquanto a gente tá tentando dirigir, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar batendo, esbarrando pra lá e pra cá. O Espírito Santo é essa coisa, porque quando você observa a vida de Cristo, ele tá o tempo todo, não, eu vivo pelo Espírito, eu tô vivendo pelo Espírito. O Espírito Santo conduz Cristo a todo lugar o tempo todo. Por isso que ele nunca tá fazendo a sua própria vontade. E aí a gente tem essa coisa do Espírito Santo nesse nosso relacionamento de santidade, e quando a gente fala de santidade, a gente tem muito essa tendência de trazer pro nosso próprio eu. Mas o Espírito Santo, ele tá o tempo todo fazendo o quê? Conduzindo Cristo para o quê? Para o serviço, para buscar o próximo, para salvar o outro. Aí a gente fala, não, eu tô cheio do Espírito Santo. Por quê? Não, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou a tal lugar, eu não falo com tal pessoa. Cara, isso não é o Espírito Santo, isso é um espírito de exclusivismo, né? O Espírito Santo em nós, ele nos conduz pro quê? Pro serviço, para amar o próximo. Ele mexe o interior, né? Porque ele vai colocar de novo dentro de nós a fagulha divina, que é o quê? Abnegação, serviço. E aí você tem lá em Gálatas 5, por exemplo, Paulo falando sobre a diferença do Espírito e da carne. Aí fala assim, olha, se você viver pelo Espírito, no Espírito, o Espírito estiver em você, você não vai dar lugar pra carne. Ou seja, se você estiver no piloto automático, ele fala assim, ó, a lei não vai ter efeito sobre você. Por quê? A lei, ela vai ser cumprida automaticamente.
automaticamente, porque o Espírito Santo ele vai te conduzir ali naquele caminho. E aí ele ainda vai diferenciar, as obras da carne é o quê? É intriga, é dissensão, é você causar divisão na igreja, é egoísmo, é querer aparecer. Então, se a pessoa tá gerando esses frutos, pode ter certeza que não é o Espírito. Aí ele vai falar assim, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, equilíbrio, temperança, serviço. Então, quem gera esses frutos, quem tá sobre esse Espírito, não há lei para essas pessoas. Por quê? Porque a preocupação delas não é fazer algo errado, é servir alguém, é amar alguém, é ser Cristo para as outras pessoas. Muito bem, final de mais um Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Muita coisa legal a gente aprendeu aqui. O Espírito que é Deus. O terceiro episódio de uma série de 12 episódios aqui, essa temporada, o Deus desconhecido. E a gente está aprendendo mais sobre esse Deus que é o Espírito Santo. Um Deus que está aí bem do seu lado, andando junto com você, lado a lado, tá bom? Ele é Deus, ele é uma pessoa e ele é o seu amigo. Aprenda mais sobre o Espírito Santo. E a gente está aprendendo mais juntos aqui sobre o Espírito Santo. Na semana que vem tem mais, né, Isaac? Até lá. Tem mais. Você é nosso convidado. Valeu, Charles. Vamos estar junto aí. Valeu, Nayeli Leite. Tchau, amigos. A gente podia terminar com musiquinha também, né? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito, Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.